A paz do Senhor! Sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025. E eu quero pedir ao Espírito Santo que agora ele fale ao seu coração através desta leitura. Todos os dias, vocês sabem, e você que é novo, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, todos os dias aqui no canal a gente lê a Bíblia. É uma leitura anual que fazemos, a Bíblia toda ao longo do ano, pequenas porções diárias. Nós fazemos um devocional. O tema desta semana é inteligência emocional, está muito bonito. E também fazemos uma live. Hoje, terça-feira, 8 horas da manhã, acontece, se você está vendo antes desse horário, se você estiver vendo depois desse horário, aconteceu uma live aqui no canal Vida Abundante, onde nós oramos e buscamos a Deus e clamamos ao Senhor. Está sendo poderoso. Então eu quero te pedir, desde já, antes de fazermos a leitura, que você se inscreva no canal, deixe o seu like, seu joinha e também compartilhe com alguém. A leitura da Bíblia é poderosa e ela vai te abençoar sobremaneira todos os dias. Pai, abençoe cada um agora que vai ouvir ou ler a Tua palavra. Que realmente ela seja lâmpada e que ela seja luz para esta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos à leitura? Números capítulo 19. A água purificadora. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou dizendo: Diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entreguem essa novilha ao sacerdote Eleazar. Este a levará para fora do arraial, e ela será morta diante dele. O sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo, e dele aspergirá para a frente da tenda do encontro 7 vezes. À vista do sacerdote, a novilha será queimada. O couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo será queimado. E o sacerdote, pegando um pedaço de madeira de cedro, isopo e pano de carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará suas roupas e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial e ficará impuro até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará suas roupas com água, e em água banhará o seu corpo, e ficará impuro até a tarde. Um homem que esteja puro ajuntará a cinza da novilha, e a depositará fora do arraial, num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. Aquele que ajuntou a cinza da novilha, lavará as suas roupas, e ficará impuro até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e aos estrangeiros que habitam no meio deles. Contato com cadáveres. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro 7 dias. No 3º dia e no 7º dia se purificará com água e ficará puro. Mas no 3º dia e no 7º se não se purificar, não ficará puro. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa. Ficará impura, a sua impureza ainda está nela. Esta é a lei quando alguém morrer numa tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver, ficarão impuros durante 7 dias. Também toda vasilha aberta, sobre a qual não houver tampa amarrada, ficará impura. Todo aquele que, no campo aberto, tocar em qualquer que for morto pela espada, em outro morto, nos ossos de alguma pessoa ou numa sepultura, ficará impuro durante 7 dias. Para a pessoa impura, pegarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem puro pegará o isopo, molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda, sobre
todo o utensílio e sobre todas as pessoas que ali estiverem. Também aspergirá sobre quem tocar nos ossos, em alguém que foi morto ou que morreu ou numa sepultura. O puro aspergirá sobre o impuro no terceiro dia e no sétimo dia. Deverá purificá-lo no sétimo dia. E a pessoa que era impura lavará suas roupas, se banhará na água e à tarde ficará pura. No entanto, a pessoa que estiver impura e não se purificar, essa será eliminada do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. Água purificadora não foi aspergida sobre ela, está impura. Isto será um estatuto perpétuo para eles. Aquele que aspergir a água purificadora lavará as suas roupas, e quem tocar a água purificadora ficará limpo até a tarde. Tudo que a pessoa impura tocar também ficará impuro, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Números capítulo 20. A morte de Miriam. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ali ela foi sepultada. Moisés fere a rocha em Meribá. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: Antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aqui, nós e nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito, para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinha, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, e o seu irmão. E diante do povo, falem à rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhe disse: Escutem agora, rebeldes. Será que teremos que fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Por que não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar esse povo na terra que lhes dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, para dizer-lhe: Assim diz o seu irmão Israel: Você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Sabe como os nossos pais desceram ao Egito, e nós moramos no Egito muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. Clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, mandou seu anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins de seu país. Deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, para que passemos até que passemos pelo seu país. Porém o rei de Edom respondeu: Não passem por aqui. Se o fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Então os filhos de Israel lhe disseram: Passaremos pelo caminho principal. E se nós e o nosso gado bebermos das águas de vocês, pagaremos o preço delas. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei de Edom respondeu: Vocês não podem passar.
E o rei de Edom veio ao encontro deles com muita gente e com mão forte. Assim os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país. E por isso Israel se desviou dali. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel. Toda a congregação, foram ao monte Hor. Deus disse a Moisés e a Arão no monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Chame Arão e Eleazar, o filho dele, e digam-lhes que subam o monte Hor. Depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo ali, e ali morrerá. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram o monte Hor diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes reais de Arão e as pôs em Eleazar, o filho dele. E Arão morreu ali no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a congregação de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Números capítulo 21. A derrota do rei de Arad. O rei cananeu de Arad, que habitava no Neguebe, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou algum deles cativo. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades. E aquele lugar foi chamado Horma. A serpente de bronze. Então os israelitas partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Jornada dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está diante de Moabe, para o nascente. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. E dali partiram e acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sufá e os vales do Arnon, e o declive dos vales, que se estende para a sede de Ar e se encosta na fronteira de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Reúna o povo, e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico:
Brote, ó poço, entoe cânticos para ele, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro e com os seus bordões. Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no alto do monte Pisga, que olha para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixe-nos passar pela sua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que tenhamos passado pelo seu país. Porém, Seom não deixou Israel passar pelo seu país. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Veio até Jaza, lutou contra Israel, mas Israel o matou a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde o Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas essas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha lutado contra o antigo rei dos moabitas, de cuja mão havia tomado toda a terra, a sua terra até o rio Arnon. Por isso os poetas dizem: venham a Esbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque o fogo saiu de Esbom e a chama da cidade de Seom, e consumiu Ar de Moabe e os senhores dos altos de Arnon. Ai de vocês, Moabe, você está perdido. Povo de Quemos, entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os ferimos com flechas. Estão destruídos, desde Ebom até Dibom, e os assolamos até Nofa, com o fogo até Medeba. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a terra de Jazer. Tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que ali estavam. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para atacá-los em Edrei. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu o entregarei em suas mãos, junto com todo o povo e a terra dele. E você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. De tal maneira o derrotaram, a ele, a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da terra dele.